Então, hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a natureza, tá? Abra um livro aí na página 40, sobre a natureza. Então, aqui, ó, a natureza, ela é tão organizada e perfeita que se parássemos para observá-la, aprenderíamos muito. A natureza é sábia em suas cores, suas formas e seus movimentos. Os seres humanos, eles dependem dela para sua sobrevivência. Mas com o desequilíbrio ecológico, a natureza ela está descontrolada, né? São chuvas repentinas, calor intenso, doenças. Só um minutinho. Doenças que só existiam nas matas, né? Inundações, secas, o derretimento da calota polar. Então, tudo isso está fazendo com que haja esse descontrole na nossa natureza. As queimadas, deixa eu mudar aqui. As queimadas, elas mesmo proibidas, elas continuam, né? O homem continua fazendo essas queimadas, que é botando fogo na floresta, e tudo isso faz com que o nosso meio ambiente sofra esse descontrole. Quando chove, a correnteza, ela leva todo o lixo, né, que foi jogado nas ruas pelo homem, né, para os rios e para os mares, que é onde acontece a poluição dos rios, né, o entupimento dos bueiros, o que causa as inundações. Eu trouxe aqui essas imagens para mostrar para vocês, ó. Então, nós temos aqui as inundações, né, que são causadas muitas vezes pelo lixo, né, que é jogado nas ruas. Aí, quando chove, esse lixo ele vai para os rios, para os mares, né, para os lagos, entope os bueiros e causa as inundações. Temos aqui também as queimadas, né, e aqui o lixo na rua, que como eu já falei na aula passada, nós devemos cada um fazer a sua parte. Então, se você saiu na rua, você comeu uma bala ou, né, comeu alguma coisa, não tem uma lixeira próxima, então guarda o seu lixinho num saquinho e quando chegar próximo a uma lixeira você descarta, porque muitas pessoas jogam lixo na rua. Agora nós temos aqui, é tempo de alerta, tempo de conscientização, tempo de cuidar. Você quer ser um defensor da natureza? Por quê? Depois vocês vão me responder essa pergunta, tá bom? E agora nós vamos falar aqui sobre as garrafas PET, né? Elas não se decompõem facilmente e são as maiores causadoras de entupimentos nos lagos, né? Nos rios, nos canais, né? Os sacos plásticos, eles são responsáveis pela morte de muitos animais aquáticos. O plástico e o pneu são materiais que podem ser reutilizados, que podem ser reciclados. Mas eles não somem, mesmo quando vão para o caminhão de lixo. Então, muitas vezes, nós achamos que ao jogar o pneu no lixo, né, no caminhão de lixo, os sacos, né, as garrafas PETs, isso vai sumir, né? E na verdade não é. Porque olha só, o plástico, eu até separei aqui para falar para vocês, tem alguns materiais que eles levam anos para se decompor, né? Os tecidos, eles levam de 6 meses a 1 ano para se decompor na natureza. O metal, ele leva mais de 100 anos. O alumínio, mais de 200 anos para se decompor. E o plástico, ele leva mais de 400 anos. Olha só quantos anos que esse material vai se decompor na natureza. Por isso a importância da gente reciclar, né? Então, muitas vezes nós achamos que, jogamos no lixo, pronto, já fizemos a nossa parte. E, na verdade... Oi, Isla.
Em qual livro? Livro de Ética, página 40. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? E muitas vezes nós achamos que ao descartar o lixo lá para o caminhão de lixo levar, a gente já resolveu o problema, a gente, né, já está ajudando o meio ambiente. Na verdade, não. Porque esses materiais, algum desses materiais, eles levam anos para se decompor. O desmatamento, ele é responsável pela extinção de muitos animais que perderam seus habitats, né, seus lugares de morar. O calor do sol, ele invade a terra, né, devastada, que começa a secar e virar deserto. E o clima também sofre alterações. Mas não podemos desanimar, precisamos fazer a nossa parte para que a natureza se recupere, mesmo que não seja totalmente, pois os animais que foram extintos, por exemplo, eles não podem mais voltar. Então, eu coloquei aqui uma imagem para vocês do desmatamento, né, que acontece nas florestas, quando as pessoas vão lá, cortam as árvores e não plantam elas novamente, né? Então, já acontece aqui o desmatamento. E aqui eu coloquei para vocês alguns animais que estão em extinção, né? Que estão desaparecendo. Então, eu tenho aqui a arara azul, ó, o lobo-guará, esse é o macaco-aranha, tá? Tem a ariranha também, que é um animal que está em extinção, tá bom? Agora, a reciclagem, né? A coleta de lixo seletiva é uma realidade no país e em todo o mundo, mas infelizmente ainda há muito o que fazer para tornar o planeta mais sustentável. A reciclagem já é uma realidade no país como forma de combater a poluição ambiental. Então, aqui tem as lixeirinhas, ó, que vocês já devem conhecer, né? Nós temos aqui, ó, a azul é para a gente colocar o quê? Papel. Papéis, né? Papel. Amarela, Metais, metais. A vermelha, plástico, plásticos. A verde, vidros, vidros. E eu tenho aqui também essa daqui, que é a cinza. E ela é pouco usada, né? Pouca gente vê falar dela. Mas ela também é para colocar os materiais não recicláveis. São aqueles que não podem ser reciclados, tá? E temos aqui a marrom, que é para a gente colocar o quê? O lixo orgânico, os restos de comida, tá bom? Os lixos orgânicos são os restos de comida, de alimentos, tá? Então, essas são as cores das lixeiras da reciclagem, tá? Então, agora, meus amores, nós vamos para as nossas atividades. A primeira atividade é observe os lixeiros e coloque na frente de cada um o rótulo que indica qual tipo de lixo deve ser depositado. Então, tem aí as lixeirinhas, as cores, né? E aí vocês vão ter que colocar o rótulo do produto, né? Na vermelha, o que a gente coloca na vermelha? plástico, Plásticos, né? Aí vocês vão colocar o rótulo. Azul, né? Na azul. papel, Na verde. vidro, Na marrom. orgânicos, Os lixos orgânicos, os restos de alimentos, né? E na amarela, metal. Então, vamos lá fazer essa primeira questão aí, tá? Então, agora, a questão número 2. Observe a imagem. Qual lixeira que é rara, né? Mas ela existe e é importante. Cite que tipo de lixo que deve ser colocado nela. Eu falei para vocês, né? Eu mostrei para vocês lá a cor da lixeira, que ela é muito rara da gente ver, né? Geralmente a gente não vê muito ela, mas ela é muito importante também. Então, qual é a cor dessa lixeira? Aí tem aí todas as lixeiras, tá vendo? Aí vocês vão me dizer qual é a cor da lixeira e o que a gente deve colocar dentro dela, tá?
Na questão 3, tem um texto, né? Ó, vamos ler e depois responda a questão a seguir. Então, acompanha aí a leitura do texto, tá? O texto é primavera. Então, primavera é quando, num pedacinho da terra, as flores se abrem, o sol fica mais forte e a vida mais alegre. Quando, num canto da terra, se faz primavera, nos outros cantos se faz verão, inverno e outono. Das 4 estações, a primavera é a mais bonita, porque ela colore a terra, perfuma o ar e contagia os corações sensíveis com sua alegria. A primavera é uma boa época para renovar o espírito, assim como as flores se renovam, e de colher os frutos e semear a terra. Semear a terra sempre. Espera aí que a tia se perdeu aqui. Por isso, significa mantê-la sempre fértil. E de terra fértil sempre brota a vida. Bom seria se a primavera acontecesse o tempo todo, em todos os corações humanos, florescendo, enfim, na forma de atos, de palavras e pensamentos sempre positivos. Se cada ser vivente fosse como uma flor, bela, pura e cheirosa, toda a terra viveria uma eterna primavera. Depende de cada um fazer do próprio coração a terra, semeá-lo e cuidar dele, para cultivar o espírito da primavera todo o tempo, em qualquer estação. Então, agora, na próxima página, tem uma perguntinha para vocês responderem. Ó. Você acredita que nós podemos cuidar da natureza? Como faríamos? Escreva 3 sugestões e 3 ideias. Então, vamos lá. A questão 4. Observe a cena abaixo e imagine-se ali, no lugar do menino, e escreva uma mensagem para a natureza. Então, nós temos aí, ó, um menininho, né? Observando aí uma paisagem, a natureza, tá vendo? E aí, aqui, vocês terão que escrever uma mensagem para a natureza, tá bom? Tchau. Tchauzinho. Tchau.